Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo ao estudo da lição. Estamos na lição de número 8 e o nosso tema desta semana é a promessa. A Bíblia toda é um livro de promessa. Deus, ele nos fez muitas promessas na Bíblia. Lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nós encontramos dezenas e centenas de promessas de Deus para o ser humano. Na verdade, a nossa motivação, a base da nossa fé, são as promessas de Deus. Deus nos prometeu um novo lar, uma nova casa, uma nova morada. Deus nos prometeu enxugar as nossas lágrimas um dia. Deus nos prometeu e nos promete acabar com a dor, com o sofrimento, enfim. A Bíblia é um livro de promessas. E na aliança que Deus faz conosco, a promessa, ela tem um peso muito importante em nossa vida. E com o patriarcas Abraão, não foi diferente. Quando Deus chamou Abraão, ele fez algumas promessas. E a promessa principal que Deus fez a Abraão foi que ele seria o pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E essa multidão, ela iria compor o povo de Deus aqui na terra, para que esse povo fosse o sal da terra e a luz do mundo. As promessas de Deus, elas são condicionais, elas não são incondicionais, elas são condicionais porque exige uma condição. E a condição para que a promessa ela se cumpra em nossa vida é que nós sejamos leais a Deus, é que nós firmemos o nosso pacto, a nossa parte nessa aliança que Deus faz conosco. E ao Deus fazer uma aliança com Abraão, essa aliança ela seguia de uma promessa, mas a promessa de Deus com Abraão, ela seria condicional. Dependeria que Abraão exercesse ou fizesse a sua parte. Bem, na promessa de Deus com Abraão, existiam alguns problemas. E o primeiro problema era que, como Abraão seria o pai de uma grande nação, Abraão já era avançado em idade, e a sua esposa, além de ser avançada em idade, Sara, era estéril também. Ou seja, ela não conseguia ter filhos mais, apesar da sua velhice e da sua idade. Como que Deus, ele chama um homem de quase 100 anos de idade e uma mulher estéril para ser a mãe e o pai de uma grande multidão? Então isso é um pouco contraditório. Isso daí tem que existir fé, tem que existir confiança, tem que existir esperança, e Abraão, ele exerceu a sua fé. Na promessa de Deus, o ingrediente principal sendo a confiança de Abraão em Deus. Deus prometeu a Abraão um filho, que o nome dele seria Isaque, e isso aconteceu. Só que Abraão, apesar de ser o pai da fé, ele tinha seus problemas também. Abraão, sendo uma pessoa fiel a Deus, sendo uma pessoa íntegra a Deus, ele tinha seus problemas, suas falhas, suas quedas. Na verdade, ninguém nesse mundo foi perfeito. Mesmo as pessoas mais fiéis a Deus, elas passaram por momentos de crise, elas passaram por deslizes espirituais. E Abraão, ele teve esse momento também de fracasso em sua vida. E qual foi o maior fracasso de Abraão? O maior fracasso de Abraão foi que, com o passar do tempo, ele foi esquecendo que a promessa, que a sua aliança com Deus, ela dependeria de uma confiança incondicional. E com o tempo essa confiança ela foi sendo abalada. Abraão deixou de confiar em Deus e passou a confiar nas suas propriedades, na sua riqueza, porque afinal de contas ele já tinha recebido
a bênção, a promessa, que era o seu filho Isaque. Isaque, sendo filho da promessa de Deus, ele sucederia o povo de Deus por meio da descendência de Abraão. Amados, isso é muito comum acontecer conosco. Nós lutamos para receber uma bênção, nós lutamos para conquistar algo, choramos perante Deus, clamamos perante Deus por uma bênção, e depois que nós recebemos a bênção, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Agora que eu já tenho a bênção, então parece que a gente relaxa, a gente fica não confiando mais tanto quanto a gente confiava em Deus, porque enquanto a gente necessita, porque enquanto a gente está carente de algo que é tão essencial para a nossa vida e clamamos a Deus, a gente se aproxima mais de Deus, e foi isso que Abraão fez. Abraão clamava a Deus por um filho, e Deus deu Isaque na sua velhice. Mas depois que Isaque veio, Abraão deixou de ter a sua luta, de ter a sua comunhão com Deus tão firme como ele tinha no passado. E Deus, ele foi percebendo que Abraão estava fraquejando em sua fé. Estamos falando aqui do pai da fé. E o grande problema de Abraão era que ele estava colocando Isaque como a coisa mais importante da sua vida dentro de sua casa. Qual que é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Será que Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida? E quantas vezes, meus amados, nós também nós colocamos coisas mais importantes do que Deus em nossa vida. Nós colocamos o nosso trabalho muitas vezes como uma coisa prioridade em nossa vida. Nós colocamos, quem sabe, bens materiais, a nossa conta bancária, o nosso talento, alguma propriedade, tantas das coisas que nós idolatramos na nossa vida, e que isso vai minando a nossa fé e a nossa confiança com Deus. E foi justamente isso que aconteceu com Abraão. No caso de Abraão, Isaque, a criança que nasceu, era a coisa mais importante da sua vida. Isaque foi mimado na sua infância, quando criança, e aquilo foi tomando o lugar de Deus em sua vida. Isaque foi um motivo de idolatria para Abraão em sua vida. E muitas vezes nós idolatramos até mesmo a nossa própria família acima de Deus. E como isso é pernicioso na nossa caminhada cristã rumo à Canaã celestial. E chegou o momento em que Deus disse para Abraão: Abraão, pega Isaque, o teu único filho, e mata ele. Leva ele até o Monte Moriá e sacrifica o teu único filho Isaque. Amados, eu tenho certeza que não foi fácil para Abraão, mas no exato momento em que Deus disse isso para Abraão, a ficha de Abraão caiu, e logo ele percebeu que Isaque já era um problema na vida dele, por ele estar amando mais a Isaque do que o próprio Deus. E naquele momento ele não duvidou, a sua fé foi alicerçada, e ele caminhou até o Monte Moriá, levando Isaque, e lá ele ia sacrificar Isaque ao Senhor em cima do altar. Mas o anjo do Senhor bradou com uma voz, clamando para que Abraão não sacrificasse o seu único filho. E ali a fé de Abraão foi provada. O verso para memorizar da nossa lição, que se encontra em Gênesis 24 e o verso 1, diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão já era velho e de idade bem avançada. Meus amados, muitas vezes nós temos muita idade, nós temos muita maturidade espiritual, nós temos uma longa jornada ao lado de Deus, mas alguma coisa ainda está tirando, quem sabe,
o nosso foco da nossa salvação. Alguma coisa ainda estamos idolatrando para que a promessa de Deus ela se cumpra em nossa vida. Deus fez uma aliança com Abraão e nesta aliança tinha uma promessa, e a promessa condicional dependeria da confiança e da fé de Abraão. Abraão passou pelo teste e a promessa foi cumprida. E hoje, qual foi a promessa que Deus fez para você? Deus faz uma promessa a cada dia para nós. Existem as promessas gerais. Deus nos promete um novo lar, uma nova casa, uma eternidade. Mas Deus também nos promete algo específico, algo particular para cada pessoa. Cada pessoa tem uma promessa especial que Deus lhe fez. E essa promessa, ela está se cumprindo na vida de muitas pessoas. Mas essa promessa também, ela pode não se cumprir porque algum pecado, alguma pendência, alguma coisa ainda está impedindo que essa promessa, ela se cumpra em nossa vida. Muitas promessas, elas vão se cumprir em nossa vida ao longo de nossa trajetória aqui neste mundo. Algumas promessas, elas vão ser realizadas apenas um dia na eternidade. Que Deus possa, meus amados, cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Que possamos ser fiel a Deus de forma incondicional. Que a nossa confiança, ela possa ser alicerçada a cada dia, assim como foi a fé de Abraão, que apesar de fraquejar, que apesar de duvidar, que apesar de ter Isaac como uma criança que ele estava colocando acima de Deus, mas ele foi provado e passou no teste. Que Deus nos abençoe e nesse momento eu quero orar para que Deus possa cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de aliança. E queremos, ó Pai, neste exato momento, colocar a nossa vida em Tuas mãos. E queremos, ó Pai, que a Tua promessa se cumpra em nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!